Vocês. Shalom a todos. Hoje é aquela quarta, é a quarta do sobrenatural. A quarta que o Pai preparou para mim e para vocês. Fiquem conectados. Vejam o que o nosso grandioso Deus, maravilhoso Deus, tem preparado hoje à noite através da sua palavra para nossas vidas. Veja o que o Pai preparou do seu sobrenatural para ser derramado sobre a tua vida. Porque hoje é a quarta do sobrenatural. Hoje é a quarta que o Pai quer falar. Hoje é a quarta que o Pai te chama. Ei, filho e filha, o que você está passando? Ei, filho e filha, venha aprender comigo. É Ele que te chama, é Ele que te faz o convite, é Ele que te pega pela mão, é Ele que te mostra as instruções, é Ele que te mostra para exatamente você compreender, aprender e viver debaixo dessas instruções. Porque o Pai nos deixou este manual da vida para que nós pudéssemos andar sobre as águas. Andar sobre estas instruções para que nós possamos e tenhamos uma vida melhor. Mesmo que venha tribulações, mesmo que venha deserto, mesmo que venha gigantes, mesmo que venha guerras, mesmo que venha qualquer tipo de levantes, mas você vai estar enraizado, você vai estar exatamente fundado em seus princípios, em suas instruções. E aí sim você vai ver a diferença que isso vai fazer na tua vida. Pode se levantar o que se levantar. Pode, vamos dizer assim, vir ventos contrários. Mas se você tem um bom fundamento, se você está firmado na rocha, se você está bebendo da verdadeira água, da verdadeira fonte, aí sim você vai ver o quanto você vai caminhar, você vai trilhar. E a narrativa do Senhor diz assim: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação desta cidade. Mas como o meu Senhor vê, porém, as águas são más, são amargas, e a terra é estéril. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 19. Ali o que estava em questão é que a cidade de Jericó era uma cidade que estava bem situada, mas as suas águas eram ruins. E aqueles homens, ao se dirigir ao profeta Eliseu, eles mencionavam ao profeta, eles relatavam ao profeta, e diziam exatamente isso. Que apesar da cidade ser uma cidade boa, bem localizada, bem centralizada, mas as suas águas não eram boas. E eu vou ler agora a parte inteira da narrativa, que é pequena, para que eu e você nós possamos ver em que contexto nós estamos vivendo hoje. Com essas águas ruins, essas águas más e essas águas que não prestam, que estão aí. Em todo o contexto, nós vamos usar a simbologia da água normal, mas aí você vai ver em que área da tua vida tem águas amargas. E hoje é a noite que o Pai preparou exatamente para quê? Para arrancar essas águas, transformar essas águas, dar águas novas para você beber. Aquelas águas que jorrarão,
do trono celestial, para que você beba e tenha vida eterna, para que você beba e a tua vida ela seja transformada. Pai, a Ti rendemos graças, Pai, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Tu preparaste, Senhor, o melhor para Teus filhos e filhas. Tu nos entregaste este valiosíssimo manual, que quando nós compreendemos, nós entendemos o que Tu está nos mostrando, e que estas altas revelações ela venha do Teu sono, do Teu trono celestial. Não importa se eu durma, não importa se eu esteja acordado, não importa se eu esteja, mas sim, o importante é estar conectado contigo através da Tua palavra. Pai, a Ti rendo graças, porque nós estamos vivendo estes últimos tempos, e esses últimos tempos é que o Teu Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. Os velhos e os jovens terão sonhos, visões. E baseados na Tua palavra, eles vão correr. Vão correr e não vão se cansar. Vão voar bem mais alto do que as tempestades. Os ventos contrários e as águas, elas vão cessar. Porque a Tua voz é a Tua palavra que vai ser liberada na vida de cada um. Pai, a Ti rendo graças. Porque tudo isso é feito pelo Teu Santo Espírito, que nos ensina, que nos instrui, que nos protege. E eu te peço e declaro agora, Senhor, faz uma conexão espiritual com cada filho e filha que está assistindo, para que eles possam receber a Tua revelação, para que eles possam ir mais profundo nestas águas. E que Tu, Senhor, trate cada coração, corpo, alma e espírito, para que eles fiquem conectados contigo, para que esta aliança ela seja renovada a cada dia, a cada vez que Tu falar, Senhor. Porque no momento que eu vou liberando a Tua palavra, é Tu quem já vai fazendo os milagres, os sinais, as maravilhas. Pessoas são curadas só em escutar as narrativas, quando são liberadas. Testemunhos têm chegado, Senhor. Nós somos gratos a Ti, a cada dia mais. Porque é Tu quem fazes, nós só somos instrumentos em Tuas mãos. Mas é o Teu reino, descendo dos céus aqui para a terra. E nós somos esses instrumentos. Pai, obrigado, Senhor, por sermos cada vez mais e estarmos disponíveis para Ti, Senhor, para alcançarmos mais vidas. Estas vidas que estão necessitadas, estas vidas que estão tão sedentas, estas vidas que estão passando fome, estas vidas, Senhor, que necessitam do Teu agir. Eu declaro hoje à noite, ó Santo Espírito, através do Teu amado Filho Jesus, concede cada vez mais a libertação, os milagres, as curas, os sinais e maravilhas na vida do Teu povo, Senhor. E aqueles que desejam estar mais próximo de Ti, vivendo, sentindo o Teu poder, a Tua unção, derrama sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos à narrativa. A palavra do Senhor diz em 2 Reis, capítulo 19, e tem como a narrativa aqui a purificação da água. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra não é produtiva. Eu não sei se você percebeu, mas já existe algo na tua vida, algo ou em alguma área da tua vida, que a água não está boa, que não está produtiva. Se você já vê semelhança, preste atenção e deixe teu coração mais receptivo, que o Pai vai revelar a você como transformar esta situação em que você talvez esteja vendo. Porque às vezes no nosso natural aqui, nós estamos com a nossa alma, que nós vamos falar assim, angustiada. E quantas pessoas às vezes não apontam para algumas e dizem: estas pessoas, elas são amarguradas, elas carregam amargura dentro delas, de tanto sofrer, de tanto beberem dessas águas sujas que o mundo tem oferecido. As pessoas, às vezes, elas ficam neste
estágio, nesse estado de serem amarguradas. Mas eu te convido a você trocar pelas águas do Pai, pelas águas que vão trazer uma alegria, para as águas que vão lavar o teu coração, lavar a tua alma e lavar teu espírito, para que você possa receber sim uma alegria verdadeira, a alegria que vem de Deus, a alegria celestial. Por isso que nós chamamos, porque hoje é a quarta do sobrenatural, porque nós vamos ver isto, cada narrativa que é dita, algo extraordinário acontece. E quando acontece algo extraordinário, é porque o Pai está nos ensinando que aconteceu no passado e está acontecendo hoje. Ei, filho e filha, abre os teus olhos, teu ouvido, teu corpo, tua alma, teu espírito, para que você possa viver também esse sobrenatural que Ele preparou para mim e para vocês. É Deus que faz. Ele continuará fazendo. Ele fez no passado, Ele faz hoje e continuará fazendo. É porque as pessoas e o barulho do mundo está tão grande que as pessoas às vezes não percebem o seu agir, o seu sobrenatural. Mas existem sobrenaturais pequenos e eu vou dizer assim, médios e grandes. Nós temos visto todo dia todos os relatos que têm nos chegado. Porque é Deus quem faz. Nós só somos instrumentos nas suas mãos. E dando continuidade, o versículo 20 diz assim: E disse ele, ponha sal numa tigela nova e tragam-me para mim. O que? O profeta Eliseu. Quando os homens chegam e relatam que a água era ruim, era má, era salgada, ele vai e já começa a dar umas instruções e pede uma tigela nova, trazer com sal. Deixa eu só fazer um pequeno parênteses aqui. Quando o profeta estava diante de algumas situações, eles oravam a Deus e pediam as instruções. Porque Deus só se comunicava com os profetas, com os reis, porque o Espírito Santo só tinha sido derramado a algumas pessoas no passado. Então eles tinham um acesso livre a Deus. Então, ele consultava Deus e em cada situação Deus dava as orientações, falava com ele. E assim ele o fazia. E ali, quando ele falou com Deus, Deus deu a instrução, uma instrução que para nós desafia qualquer lei, desafia qualquer coisa natural. Porque como é que uma água, uma fonte que jorrava água salgada, ele pede uma tigela e coloca sal e vai até lá e coloca mais sal em água salgada? Não tem lógica. Mas as coisas de Deus é quando nós vivemos pela fé, quando o justo vive pela fé e recebemos a instrução de Deus de como fazer, pode ser uma instrução que nós aparentemente achamos que não tem lógica, que não tem, vamos dizer assim, uma resposta. Mas Deus não quer saber. Deus quer dizer que se nós formos obedientes à sua palavra, se nós formos obedientes às suas instruções, o sobrenatural é Ele quem faz, é Ele que derrama sobre a minha e sobre a tua vida. O importante é que nós tenhamos fé, nós vamos crer na palavra que foi liberada e fazer o que Ele determina, o que Ele nos mostra, o que Ele nos orienta. E sim, as situações, as circunstâncias, nós vamos vencer, porque esta situação ela foi totalmente transformada. E na lógica humana a gente não poderia dizer que iria funcionar. E assim o profeta pede ali, tragam-me para mim. Ponham sal numa tigela. E quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse... Jogou o sal ali e disse: Assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes e nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Deus. Porque ali foi um ato profético, foi um ato simbólico. Não foi o sal
não foi a tigela, não foi ele jogar na nascente, mas quando ele liberou a palavra de Deus. E é assim que quando acontece, nós às vezes usamos um símbolo, a gente fala um ato profético, mas quando é liberada a palavra de Deus ela funciona. E funcionou, e até hoje eles bebem águas boas, águas limpas. Porque aquele freezer, e a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu, conforme a palavra de Deus, vinda para ele liberar. E assim ele o fez. Ele foi o instrumento usado, a gente chama de vaso usado, para promover aquele sobrenatural. E as águas ficaram boas. Se você deseja hoje à noite que alguma área da tua vida, que são águas más, elas se transformem em águas boas, em águas de vida, fica conosco até o final, que o Senhor vai nos dar algumas instruções que nós vamos colocar em prática nas nossas vidas. Trazei-me um prato novo. Ei, filho, filha, talvez o Senhor esteja dizendo hoje para você trocar os teus pratos sujos. Veja aí, faça uma análise, peça ao Espírito Santo para te revelar se existe pratos sujos, tigelas sujas na tua vida. Ele está dizendo para trazer pratos novos. E esses pratos novos é Ele que te revela, é você quem vai ajudar a limpar o que está sujo. E fique atento, porque em alguma área da tua vida o Senhor está dizendo, é hora de colocar sal. O sal ele conservava. O sal tem várias funções. Eu não vou adentrar mais profundo, mas o Senhor, depois lá em Levítico, nós vamos ver que o sal também com o povo naquela época foi um tipo de aliança. Todas as vezes que os atos cerimoniais de sacrifício, de tudo que era para ser concedido ao Senhor, era necessário fazer um ato cerimonial de purificação, e isso era feito com sal. E talvez hoje o Senhor esteja dizendo, filho e filha, aquela área da tua vida precisa também passar deste sal. Está necessitando para que seja transformada a tua vida. Assim diz o Senhor. É lindo quando o profeta abre a boca e diz, assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte e esterilidade. Ei, filho e filha, deixa o Senhor passar do sal na tua vida hoje à noite. Nestas áreas, que talvez sejam águas más, talvez águas que não dão vida, para que sejam transformadas. E eu já libero assim como liberou o profeta Eliseu na tua vida. Assim diz o Senhor, sararei a estas águas, estas áreas da tua vida, e não haverá mais nelas morte e nem esterilidades, mas haverá vida. E eu trago à existência agora vida em abundância em todas as áreas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe aí, em nome de Jesus. Eu quero só salientar para você que o poder não estava ali no sal, na tigela nova, no prato novo, e nem naquela água. Foi apenas, eu chamo de ato profético, vamos chamar de ato simbólico. Mas o poder ali estava no nosso Deus. E quando o profeta põe para fora com sua palavra, o poder estava em Deus, desceu através da palavra liberada para o profeta, e a palavra falada de Deus é quem vai trazer todo o poder que você necessita para a tua vida.
É esta palavra de Deus que nós liberamos a cada encontro, que nós liberamos em cada ministração na igreja. É a cada vez que nós liberamos. Quando nós oramos, colocamos um áudio, ou até mesmo lido, escrito. É a palavra de Deus que nós falamos, falada, que ela vai carregada desse poder, é o poder de Deus. Não é a nossa linguagem persuasiva, nossa linguagem de conhecimento, mas sim é o poder de Deus que está contido em sua palavra para fazer cumprir para o que é lançada. Então, se nós lançamos com um propósito específico e é vindo da parte de Deus, filho e filha, acontece os milagres, as curas, os sinais e maravilhas, porque é o próprio Deus que é interessado que aconteça o sobrenatural dele. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado, para que o Senhor Jesus seja glorificado. E tudo que o Espírito Santo faz hoje nesse sobrenatural, porque o Espírito Santo é o encarregado, é o executor de Deus aqui no nosso meio. Então tudo que ele faz é para glorificar Jesus e glorificar o Pai. Amém? O sal, a água, não tinha poder, mas o poder vinha de Deus. Ele foi usado naquele ato simbólico. Ele pode ser usado hoje ainda como atos simbólicos. Quantas vezes nós não liberamos aqui palavras juntas de atos simbólicos? Não é os objetos, não é as coisas, mas sim, quando Deus libera a sua palavra, nós usamos desses meios para quê? Para que você compreenda, para que a tua fé seja aumentada e para que você veja o poder de Deus ali, vamos dizer, nestes objetos em ação. Amém? É o poder de Deus ali nos objetos em ação. Eu posso relatar aqui outros meios que aconteceram em todas as narrativas, para que você compreenda um pouco, porque às vezes as pessoas elas confundem. Não, eu não creio, não, eu não faço, mas é de cada um. Quando nós liberamos um ato profético, é você quem decide se faz, é você quem decide se crê no Deus maravilhoso, no Deus poderoso, que está liberando e dando as instruções. Quando você crê, quando você faz, você está assumindo ali pela fé que Deus é Deus. Então é muito mais fácil de você receber o seu milagre. Tem uma narrativa, depois em outra ministração nós vamos ver, mas eu gosto muito, porque nós vemos que Elias usava muito a capa que ele tinha. Mas o poder não estava na capa, o poder era de Deus, mas ele usava ali aquela capa para expressar e trazer o poder de Deus através daquela capa. Assim como também nós vimos quando foi passado para Eliseu, isso que nós estamos relatando. Quando ele recebe ali, que nós chamamos a porção dobrada, o espírito de Elias. Elias já tinha feito por 2 vezes, chegar em frente ao rio Jordão, pegar aquela capa, bater nas águas e o rio se abrir e ele passar a pés enxutos. Gente, que sobrenatural é esse? Não era a capa, mas quando ele fazia o ato simbólico, o ato profético, Deus ali, através do seu poder, abria aquele rio Jordão e ele passava. E quando Eliseu recebeu a capa, ele fez a mesma coisa que Elias. Ele foi no rio Jordão, bateu e aconteceu o mesmo sobrenatural. Esse é o nosso Deus que nós estamos vivendo hoje. É para quem crê. Aí você verá as maravilhas do nosso Deus nas nossas vidas. Amém? Agora é bom que você veja com base bíblica, para não estar fazendo de qualquer forma e qualquer ato simbólico. Está escrito? Está. Então creia e receba. É da parte de Deus. Também nós podemos ver um momento que, assim como foi a capa para Elias, a capa para Eliseu, a gente pode encontrar também uma narrativa que é conhecida. Moisés,
Moisés, ele tinha uma vara, ele tinha um cajado ali. Para Moisés era um simples, vamos dizer, objeto. Mas Deus, ele se manifestava através daquele objeto que Moisés e Arão carregavam. Tem uma narrativa que diz assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, Senhor, e nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou: Moisés, o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu Moisés, porque naquele momento Moisés, quando estava conversando com Deus, estava segurando aquela vara, aquele cajado. E Deus vai dar uma instrução a Moisés e diz: Moisés, pega esta tua vara e jogue-a no chão. E Moisés imediatamente jogou aquela vara no chão. E aquela vara se transformou numa serpente. Como é? Um cajado, uma vara que Moisés estava ali, e Deus conversando com ele, dando as instruções, mas era uma simples vara. Mas quando Deus pergunta: o que você tem na sua mão? As pessoas às vezes não sabem o que tem nas mãos. Mas não importa se é uma vara, o que importa é o que Deus pode fazer com o que você tem na mão. Que era, naquele caso, ele tinha uma vara. Ei, filho e filha, não importa se você tem uma vara na mão, o que importa é o que Deus quer fazer com o que você tem na mão. Se tu necessitas de provisão, o que tu tens na mão? Se tu necessitas de algo que seja multiplicado na tua vida, que tu faças algo, que tu coloque, vamos dizer assim, para fora o que tu sabes fazer, ei, o que tu tem nas mãos. Se tu queres algo que aconteça na tua vida profissional, na tua vida da família, na vida de relacionamento, seja for, ei, filho e filha, o que tu tem nas mãos. É Deus que vai fazer, não é tu, porque se ele dependesse daquela vara, não passaria de uma vara. Mas quando Deus entra com seu sobrenatural, não importa o que você tenha nas suas mãos, o que importa é o Deus que vai fazer, e ele é quem faz, ele é quem libera. E Moisés jogou-a no chão e ali se transformou numa serpente. E Moisés teve medo, fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue pela cauda. Ei, filho e filha, olha só quantas instruções o Pai nos dá. Ele disse que o que Moisés tinha na mão era uma vara, mandou jogar no chão, Moisés foi obediente e jogou. Quando foi transformado ali numa serpente, Moisés fugiu, correu, não sabia o que fazer. E muitas vezes na minha vida e na tua vida, nós só entendemos quando o Senhor vai nos dando as instruções. Mas quando Ele for dando a primeira instrução, você faça, jogue no chão, você jogou. Aí virou a serpente, aí Ele disse: agora você pega pela cauda. Não pegue de qualquer jeito. Não faça, filho e filha, de qualquer jeito, mas sim faça conforme as instruções. Se você não conhece as instruções, se você não está recebendo as instruções, as maiores instruções, elas estão aqui. Aí você tem que buscar, você tem que aprender, você tem que fazer. Para quê? Para você manusear o sobrenatural de Deus na tua vida. Porque não é simples, não é só chegar, pegar e jogar a vara no chão. Não, Deus diz bem direitinho o que fazer. Se Ele não falou, pergunte. Se Ele não respondeu, continue perguntando, estudando, buscando. Porque é assim que você vai viver o teu sobrenatural. E assim, quando Moisés estende a mão e pega pela cauda a serpente, e esta se transforma novamente naquela vara, no cajado, em sua mão. Eu não vou ler o restante da narrativa, vamos deixar para outra ministração, mas é só para você entender que quando Deus dá a instrução e que você faz, você cumpre o que Ele está instruindo, acontecem os milagres, acontecem as maravilhas. Eu vou citar um caso aqui, que a gente encontra lá em Atos dos Apóstolos, que diz assim: a ponto de transformarem os enfermos. E esses enfermos eram levados às ruas. E os porém, eles eram colocados nas laterais das ruas, né? Era colocado em macas, sentados, deitados.
Para quê? Para que quando Pedro passasse no meio naquela rua e a sombra de Pedro alcançasse aqueles enfermos, alguns deles eram curados. Veja só que interessante, olha só que sobrenatural. Quando a sombra de Pedro era lançada sobre os enfermos que eram colocados nas calçadas, nas ruas, alguns deles eram curados só pela sombra. Mas deixa eu adentrar um pouco mais aqui. Esse mesmo poder de Deus que ali fez a vara virar uma serpente, esse mesmo poder de Deus que estava ali, naquela tigela, no sal, e liberado através da palavra do profeta, é que estava ali também, na sombra de Pedro, realizando as curas, os milagres, naqueles doentes naquele tempo. E é muito interessante porque nós já tivemos esta experiência na igreja. Algum dia o Senhor disse: filho, pede a alguns enfermos, a algumas pessoas que fiquem. E da mesma forma eu fiz, eu cumpri o que o Senhor disse. E ali ao passar, e era a sombra da luz sobre eles, quando a minha sombra projetava e chegava até eles, alguns não resistiam porque era a unção do Senhor que estava forte, eles caíam. E alguns foram curados. Porque a unção da cura estava naquele dia, naquela hora, naquele momento. E ali eu estava debaixo da sua palavra, da sua direção. E aconteceu. Porque isso era um desejo que eu tinha dentro do meu coração. Que ao passar também a unção do Senhor fosse tão forte, estivesse tão forte na minha vida, que pudesse alcançar algumas pessoas. Mas temos que lembrar, não é a gente, nós somos só os instrumentos. Assim como esses instrumentos foram, nós somos instrumentos na mão de Deus. Porque a cura pertence a Ele, a libertação pertence a Ele, a palavra, tudo é dele, então tudo é para glorificar e honrar o seu nome. E a unção, ela saía de Pedro e ia até as pessoas. A unção, às vezes, a gente chega num ambiente e aquele ambiente ele é transformado. Por quê? Porque Deus quer que nós sejamos luz. E aonde nós chegamos, e a unção ela está forte, é para transformar vidas. É para levar o reino de Deus. É para que a glória de Deus, nós somos corpos glorificados para transmitir a glória de Deus. Esse poder, a unção, a virtude. E em cada nível que nós chegamos, isso pode ser mais forte ou pode não ser. Mas quando nós estamos carregados desta unção maravilhosa, poderosa, que o Senhor nos concedeu, o sobrenatural de Deus, ele acontece a cada hora, a cada momento. Deixa eu só falar algo. Às vezes a gente chega em determinado lugar e a gente vê algo estranho acontecer. Vamos dizer assim, quebrou um prato ali, estava naquela multidão, aí quebrou mais uma coisa e algo se movimentou. E nós já temos o discernimento que alguns espíritos maus poderiam já estar ali agindo naquele local. Mas só a nossa chegada já os afugenta. E isso é tremendo, maravilhoso, porque quando nós temos esses dons ativados, nós percebemos o que Deus quer fazer. Porque ali tinha uma alma, tinha uma pessoa presa a espíritos malignos. E quando acontece isso, o Senhor já nos mostra, Ele já manda, e a gente já orando, já vai falando e decretando a palavra de Deus, e o reino avançando, e as pessoas elas são libertas. Esse é o sobrenatural de Deus. Ele quer trazer vida, quer trazer libertação às pessoas. E a unção ela vai saindo, ela vai contagiando o ambiente, vai transformando. Por isso que nós falamos que quando a luz chega, as trevas têm que sair, porque a luz é mais forte. É o poder de Deus que modifica os ambientes. Nós não somos nós, mas o poder de Deus que Ele quer que seja, que flua através de nós. E assim as pessoas elas podem receber a cura só em a gente passar, só em a gente estar presente. A gente estender a mão, ungir com óleo, fazer a oração, seja de que forma for. O Senhor é quem faz através das nossas vidas. E às vezes as pessoas elas precisam ter uma fé
Elas precisam fazer como aquela mulher do fluxo de sangue, que disse, se eu apenas tocar na orla de Jesus, eu sou curado. E muitas vezes as pessoas dizem, se eu tocar neste filho, nesta filha, eu serei curada, sarada. E assim acontece, é conforme a tua fé vai sendo liberada. E acontecendo os milagres e maravilhas. É o Senhor quem faz, é o Senhor que prepara. Quando às vezes nós ungimos as nossas mãos com óleo e colocamos sobre as pessoas, as nossas mãos, o óleo, são os condutores do poder de Deus sobre a tua vida para acontecer os milagres, sinais, maravilhas. Quando nós tocamos, as roupas, elas podem ser objetos ungidos para tocar. Não é que é a roupa, mas sim é o Deus que vai. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. De sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos. E as doenças os deixavam. E saíam deles até espíritos malignos. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 e 12. É muito interessante, gente, porque esse sobrenatural de Deus, quando é feito conforme a palavra, conforme direcionamento, porque não é isso, eu querer fazer e fazer a qualquer momento. Não, Deus tem um propósito na vida de cada um. Ele diz, Ele faz, Ele dá as coordenadas. E quando a gente cumpre o que Ele faz, aí acontece isso. Se eu for fazer de qualquer forma como eu quero, não acontece. Porque o nosso Deus é Deus soberano. Eu queria voltar aqui no texto. E disse ele, ponham sal numa tigela nova e tragam-me para mim. E quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse, assim diz o Senhor, purifique esta água, não causará mais morte e nem deixará a terra improdutiva. E até hoje, a água permanece pura conforme a palavra de Deus. Foi feito um ato, foi usado ali os elementos, mas quem fez e quem faz e quem continuará fazendo, seja que método for, seja que forma for, é a palavra de Deus, é a unção de Deus que está presente e libera os milagres. Amém? Quando às vezes acontece algo extraordinário, as pessoas ficam assim. Mas nós temos que lembrar que todo testemunho, toda obra, tudo que é feito, tem que honrar e glorificar o Senhor Jesus. Jamais temos que dizer, fui eu que fiz, foi através de mim. Não, Deus é quem faz. O Senhor Jesus, Ele tem que ser glorificado o tempo inteiro. E jamais nós, humanos, podemos dizer que nós fizemos e aconteceu. Não, nós fomos os instrumentos, nós fizemos assim e o Senhor é quem faz. Ele faz na minha vida e faz na tua vida. Assim você creia. Amém? Porque dessa mesma forma que aquela capa que Elias transferiu para Eliseu, a capa natural, mas também teve uma capa espiritual. Porque quando nós olhamos a história, Elias, ele era mentor espiritual de Eliseu. Existia uma escola de profetas. Existia o quê? Uma escola de profetas. E Elias era, vamos dizer assim, o professor daquela escola. Tinha mais de 50 alunos, todos aprendendo como fazer, como se mover, como andar, como interpretar, como escutar a voz de Deus. Mas nem
Mas não foi nenhum dos 50 lá que recebeu. Mas sim Eliseu, porque Eliseu tinha mais fome, tinha mais sede. Ele andava junto ali. Ele estava ali, caminhando. Teve momento na vida de Eliseu ali que Elias disse: ei, fique aqui, não me siga, não faça. E quando Eliseu ia atrás. Eu chamo assim hoje, se fosse dizer, Elias demitiu Eliseu umas 2 vezes ou mais. E ele não se demitiu, ele continuou caminhando, porque quem tem fome e sede de Deus e quer aprender, não é qualquer obstáculo, qualquer situação que as pessoas vão deixar de ouvir a palavra de Deus, que vão deixar de aprender, que vão deixar de prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Porque tem gente que a qualquer dificuldade, qualquer levante, a qualquer coisa desiste, para. Ei, filho e filha, levante-se, tenha bom ânimo. É tempo, é um novo tempo. É tempo de você colocar esforço para você prosseguir, ficar neste alvo. Porque não era aquela capa que acontecia, mas sim a unção de Deus que estava sobre aqueles homens. A capa era apenas um instrumento para que o poder de Deus, a unção de Deus, ela estivesse ali presente. E às vezes acontece isso, muito nas nossas ministrações. Nós temos feito alguns atos simbólicos, atos proféticos, que aparentemente assim não é nada, mas quando nós colocamos, a pessoa chega, toca no manto, chega, toca é tocado pela sombra, tocado no óleo, às vezes um sopro acontece, e ali o poder de Deus está presente, e é Ele quem faz e vai continuar fazendo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Porque esses objetos que eu narrei, que mostrei aqui biblicamente, eles foram utilizados para que o poder de Deus se manifestasse, e continua sendo hoje. Às vezes o poder de Deus, para ser manifestado, primeiro é no nosso corpo e depois pode ser usado algum objeto. Agora usado com responsabilidade, usado com direcionamento de Deus. Não é de qualquer forma nem de qualquer jeito, tá, gente? E o Senhor disse: isso é para que eles acreditem que o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, apareceu a você. Você vai encontrar lá em Êxodo, depois você vê o capítulo 4, depois você vê do versículo 1 ao 9, aí tem essa narrativa. Porque aconteceu exatamente aquela questão da vara ser jogada no chão, que era exatamente para que eles tivessem a certeza que tinha sido o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque era assim que eles conheciam e denominavam e faziam o reconhecimento que Deus era Deus. Amém? E quando o faraó pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Você vai encontrar essa passagem lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 9. E a gente sabe e conhece que assim, conforme Deus deu as instruções, assim foi acontecendo. Porque nessa purificação das águas ruins, eu digo tudo que está ruim, que sejam águas ruins na tua vida, tem jeito, filho e filha. Tem solução. Tem cura. Tem salvação. Tem transformação. Tem vida. Tem águas boas a serem liberadas para ti. Vamos aprofundar um pouco nesta revelação? O que temos visto hoje no mundo são águas imundas, poluídas, águas ruins. De todo lado que a gente olhar, a gente vê essas águas. Estou falando águas mais simbolicamente, tá, gente? Em todas as áreas. Você sabe que em todas as áreas, Jesus Cristo se preocupa comigo e com você? Jesus Cristo se preocupa comigo e com você. Se preocupa com o manancial de onde nós estamos bebendo esta água. Se está poluído, Ele quer purificar, assim como Ele fez através do profeta Eliseu. Jesus é aquele
que está dizendo filho e filha. Eu vou jogar sal nas tuas águas de onde você está bebendo, dos seus mananciais. Veja de onde você está bebendo essas águas. Eu tenho águas limpas. Eu transformo as tuas águas. As águas que vocês estão bebendo não podem ser estas águas más. Antigamente era Mara, né? Tem outras narrativas na Bíblia que falam exatamente que eram águas amargas. Gente, o Senhor quer transformar as águas amargas, as águas ruins, as águas poluídas das nossas vidas para que nós possamos beber. Qual é a fonte que você está bebendo? Quais as fontes? Porque tem gente que está bebendo mais de uma fonte. O que Jesus quer, por meio da sua palavra sendo liberada, é te dar revelação, para que você deixe de beber dessas fontes sujas, para que você se guarde. Sobretudo, o que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. O próprio Senhor Jesus já estava advertindo para mim e para você que nós temos que guardar o nosso coração para não estar bebendo de qualquer águas poluídas, águas sujas, fontes sujas. Eles começam no coração. Pois do coração saem os maus pensamentos. Se eu recebo águas sujas, acumula no meu coração. E quando está no coração, daqui começa a sair maus pensamentos. Aí saem os homicídios, saem os adúlteros, saem as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. E essas coisas tornam o homem impuro. Mas o comer, o lavar as mãos, não é o que torna impuro, mas o que sai do coração. Você vai encontrar essa passagem lá em Mateus 15, depois você lê 19, versículo 19 e 20. Porque é aquilo que você está guardando, é aquilo que você está bebendo do mundo, guardando no teu coração. Dali é que saem as imundícies, as coisas ruins, assim foram citadas. Jesus falou que o nosso coração seria a origem dos nossos atos. Então ele te adverte hoje: ei, filho e filha, beba só da minha fonte. Não beba dessas fontes que estragam o teu coração. E ali naquelas águas do Jordão, aliás, de Jericó, tinha esterilidade, tinha morte, não tinha vida. Era a incapacidade de gerar. E na tua vida você está áreas estéreis, áreas mortas. Talvez nos teus empreendimentos, talvez esteja aí na tua vida de negócios, está incapaz de gerar. Clame ao Senhor que derrame do seu sal sobre esta situação, sobre esta vida agora, para que haja essa transformação. Porque é o sal do Senhor que vai trazer a capacidade de tirar as impurezas, de conservar o melhor de Deus para mim e para a tua vida. E Ele nos propõe hoje, é o Senhor Jesus que nos propõe, quer sarar, quer curar, quer libertar, quer nos dar a água limpa, pura. Porque Ele é a própria fonte, Ele é a água da vida. Mas aqueles que bebem da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. É fonte, é o Senhor que quer derramar da fonte dele sobre a minha e tua vida. Você vai encontrar lá
Em João 4, versículo 14, se você tem águas ruins na tua vida, águas salgadas, águas amargas, é hoje, é aqui, é agora que vai haver esta transformação por águas boas, as águas do Senhor Jesus. Você hoje está recebendo um prato de sal para jogar em todas estas tuas águas amargas, mesmo que estejam estéreis. As águas vão se tornar saudáveis na tua vida, em nome de Jesus. O Senhor declara em sua palavra: a doutrina do sábio é uma fonte de vida para se usar e te livrar dos laços da morte. A palavra do Senhor em Provérbios 13, versículo 14, nos orienta para que nós busquemos a sabedoria natural e busquemos a sabedoria dele. Porque parte da sabedoria natural vai nos livrar de cairmos em laços de morte. E a própria palavra, as instruções, é quem vai nos conduzir nesse caminhar e nos tirar dessas fontes amargas, é de transformar estas fontes amargas em fontes saudáveis. Ele é a própria fonte. É Ele quem traz, é Ele quem nos dá para que nós possamos beber. Receba o sal, receba o sal, receba o sal. Eu vou substituir aqui o sal que eu falei para você. Receba a palavra, receba a palavra, receba a palavra, porque é profético. O sal é a palavra de Deus. Você está recebendo agora, vai te conservar, vai purificar, tirar as impurezas. Aí você vai aprender, aí você vai ouvir, você vai ver, você vai colocar em prática. E nessa sua pureza, nessa sua simplicidade que você está recebendo agora, nesses seus desejos de mudar, de transformar, que você quer, vai ser associado à palavra de Deus, a esse sal. E você, toda vez que você buscar, você for obediente ao que a palavra diz. Porque eu vou dizer, nas nossas vidas nós nos encontramos muitas vezes assim como Jericó estava. Bem localizado, bem situado, mas as águas estavam amargas. Carecia de águas limpas e talvez eu, você aí necessitamos dessas águas limpas, essas águas da vida. Pare, reflita e peça ao Espírito Santo que te mostre, que te revele, que te ajude a receber este sal do Senhor, esta palavra do Senhor, para que você se livre destas águas infectadas, dessas águas imundas. Você é capaz de estar com um prato novo na tua mão. Esse prato novo vai simbolizar, eu vou liberar aqui, a tua pureza, a tua humildade, o teu desejo de transformação, o teu desejo de sair dessa imundície. O sal pode simbolizar tanto a palavra como nós colocamos, mas eu vou dizer assim, se tem algo que estava em decomposição já na tua vida, eu declaro agora, mais sal chegando para que seja cessado e que você fique pronto para receber as águas limpas. Pai, em nome de Jesus, para que a vida dos teus filhos e filhas, cada dia mais, a cada dia mais, através desses elementos, através da tua palavra, através dos teus ensinos, através dos teus ministros,
através do teu poder, através da tua unção, através das atitudes certas, diante de Deus, diante de alguns casos especiais, porque pode ser que na tua vida, filho e filha, aconteça de você ter que fazer algo especial, assim como Eliseu fez, pediu ali um prato novo e sal e jogou e fez o ato profético. Talvez aconteça algo especial, mas quando for, o Espírito Santo te fala, ele te revela, ele te confirma e testifica. Não faça só porque alguém disse é para fazer. Não, peça testificação. Peça testificação. Nós vamos fazer já um pequeno ato, um ato profético, mas antes eu quero, não faça só por fazer, só faça se o Espírito Santo te tocar. Amém? Sim, se ele falar com você, te tocar. Porque é Jesus quem cura. É por meio do Espírito Santo de Deus. Ele é que é o Jesus em Espírito aqui. É a sua unção, é o seu poder que está dentro, está sobre, está ao nosso redor. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Quando nós ativamos através de atos nossos, ou objetos, ou elementos, ou ato profético, e é ativado a unção poderosa, que nós chamamos a glória de Deus, aí se cria um ambiente de milagre, que pode ser virtual, como nós estamos, mas também pode ser local, onde nós estamos ministrando. E todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Você vai encontrar lá esta promessa lá em Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 2. E se você andar um pouquinho mais no versículo 11, você vai dizer assim: e o Senhor lhe concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, e nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Estas promessas, elas foram dadas ao povo escolhido, a qual nós fazemos parte, e um pouco das promessas, né, das terras, e estas terras, elas já são nossas. Tome posse em nome de Jesus. Pai, a te rendo graças pela tua palavra que foi liberada. Pai, a te rendo graças pelas curas, milagres e maravilhas que tu realizaste enquanto a tua palavra era ministrada. Pai, a te rendo graças pela tua unção que foi tocando cada filho e filha. Que este momento é um momento que eu vou fazer um ato profético. Eu vou pegar aqui uma bacia, uma tigela, vou colocar um pouco de sal e vou declarar a palavra de Deus para que a tua vida seja transformada. Um pouquinho de sal. Pai, a te rendo graças. E eu declaro que a partir de hoje à noite, a tua vida, ela não será mais estéril, não haverá mais morte, e que as águas amargas, que as águas ruins e que as águas impuras sejam transformadas em águas limpas. Receba a cura, receba o milagre, receba os sinais, receba as maravilhas, receba o ato profético na tua vida. Tua vida não será mais a mesma. Beba da água da fonte do Senhor Jesus. Ele é a fonte verdadeira. Todos sejam agraciados. Receba aí a unção do Senhor em nome de Jesus. Pai, a te rendo graças, porque hoje tu purificasse filhos e filhas. Hoje tu purificasse essas águas que eles estavam bebendo. Serão águas limpas, a verdadeira água da vida, o Senhor Jesus. Fique conectado com Ele. Recebam as bênçãos. Receba da sua graça e da sua misericórdia sobre a tua vida. Nos encontraremos na próxima sexta-feira, às 15 horas,
no momento de reconciliação. Sintam-se abraçados, em nome de Jesus. Amém.